Em nosso último episódio, falamos sobre os atentados bem-sucedidos e fracassados aos presidentes dos Estados Unidos da América. Mas aqui no Brasil, governantes do mandato sofreram atentados? Sim. E você vai aprender aqui nas Pitadas de História. O primeiro desses atentados foi contra o imperador Dom Pedro II, que governou o Brasil de 1840 a 1889. O Brasil passava por um período de instabilidade social no ano seguinte à promulgação da Lei Áurea, que abalou o poder escravagista aqui no Brasil. O imperador Dom Pedro II estava doente e cada vez mais afastado das decisões políticas do país durante essa crise institucional. O atentado de julho de 1889 foi uma tentativa sem sucesso de tirar a vida do imperador brasileiro. O imperador saía de um espetáculo no Teatro Santana, no Rio de Janeiro, quando um tumulto o surpreendeu. Segundo jornais da época, algumas pessoas gritaram "Viva o Partido Republicano!" e uma confusão seguiu. Dom Pedro II chegou à sua carruagem em segurança. Enquanto estava sendo conduzido, 3 tiros de revólver foram disparados contra o veículo do imperador. O autor dos disparos não conseguiu atingir Dom Pedro II e fugiu. Mais tarde, foi capturado pela polícia e reconhecido como um republicano português de nome Adriano Augusto Vale. Outro atentado, também mal sucedido, foi contra o presidente da República, Prudente de Moraes, que assumiu a presidência quando a jovem República Brasileira completava 5 anos, em 15 de novembro de 1894. Governou o país durante um período turbulento, que incluiu a Guerra de Canudos, que contrapôs o Exército Brasileiro e os integrantes do movimento popular de fundo religioso, liderado por Antônio Conselheiro. Após o massacre do Arraial de Canudos, no sertão baiano, e a proclamação da vitória da União, Prudente de Moraes participava de uma recepção a 2 batalhões que retornavam de Canudos no arsenal de guerra no Rio de Janeiro, na atual Praça Mauá, quando sofreu um atentado. O soldado Marcelino Bispo de Melo tenta atingir o presidente e falhou. Acabou atingido, então, o ministro da Guerra, o comandante do exército da época, Marechal Bittencourt, que morreu esfaqueado em seu lugar. Outro atentado foi contra o vice-presidente João Goulart, que estava se preparando para assumir a presidência devido à renúncia do então presidente Jânio Quadros. Foi a Operação Mosquito, que foi uma operação liderada pelo Major Coqueiro César, que ocorreu em 1961, envolvendo pilotos da Força Aérea Brasileira, cujo objetivo era abater o avião que transportava o então vice-presidente João Goulart em trânsito entre Porto Alegre e Brasília, no que provavelmente resultaria na morte de todos os integrantes da tripulação daquele voo, e dessa maneira o impediria de assumir a presidência da República, já que o então presidente Jânio Quadros, como falei, havia renunciado após 7 meses de governo, e setores militares não desejavam a posse de Goulart. A viagem de Jango, como chamavam Goulart na época, chegou a ser desmarcada 2 vezes e atrasou. Às 17h30 do dia 5 de setembro, finalmente, o vice-presidente embarcou no seu avião e chegaria em Brasília às 20h30 do mesmo dia, hora local. Do aparelho, haviam sido retirados alguns assentos a fim de que pudesse transportar mais combustível para uma eventual emergência. Para evitar qualquer ataque de caça da Força Aérea Brasileira rebelada, o avião Caravelle voou a uma altitude de 11.100 pés, mais ou menos 4.000 metros, estando fora do alcance dos caças e dos radares na maior parte do seu trajeto. Graças a Deus, nada aconteceu e ele tomou posse. Você aprende aqui nas Pitadas de História.